Olá a todos. Hoje nós vamos continuar falando sobre este livro aqui. E hoje a gente vai falar sobre o misticismo enoquiano. Parte 1. Por que parte 1? Porque esse assunto é um pouco longo, então vai ter a parte 1 e parte 2. Bom, o livro então tá aqui, ó, a conspiração no Gênesis 6, como sociedades secretas e descendentes dos gigantes planejam escravizar a humanidade. Muito interessante, é um livro enorme. E assim, puxa vida, tem coisas aqui impressionantes. Mas vamos lá. Antes de começar, lembre-se, estou deixando um link abaixo do curso Arte da Imperfeição, para quem tem essa coisa de perfeccionismo, não pôr os projetos para frente, esperando o momento perfeito, etc. tal. E também para quem gosta de ouvir a opinião dos outros. Olha só, Afonso, eu sei que a gente tem imperfeição, mas o que as pessoas vão dizer da gente, etc. tal. Pessoal, quando você entende que todo mundo é imperfeito, você não se incomoda. Já que é para ouvir a opinião de alguém imperfeito, ouça a sua própria mesmo, certo? Se você quer obedecer a alguém perfeito, obedeça o Criador, que é o único que é perfeito. Porque nós aqui somos todos imperfeitos. Então o cara é imperfeito, falando que você é imperfeito, tipo assim, ó, não ligue, né? Este curso aqui, Arte da Imperfeição, é muito interessante, ó, para o crescimento pessoal e profissional. E, bom, a maioria dos empresários sabe lidar com a imperfeição muito bem, porque é sempre aquele jogo que se vira nos 30, mas muitas pessoas não sabem lidar com a imperfeição. Bom, link abaixo com um super desconto. Quem tiver interesse em mais do que um curso, este aqui, tiver interesse em outros cursos, produção de lenha, venda de negócios, venda de serviços de alto valor e outros tantos cursos, ó, arte dos preços, kombucha, etc., tem a área de membros, custa $7 por mês, você acessa todos os cursos durante aquele mês e todo mês tem um curso novo. Mas vamos lá, vamos para a parte interessante. Misticismo enoquiano. Qual a intenção desses rituais maçônicos antigos e suas iniciações supersticiosas? Ele está questionando isso no livro, não estou inventando nada aqui, só estou colocando os trechos que eu achei interessante. Bom, por que essas sociedades secretas têm dois lados? Um para as elites e outro para as massas mundanas. E por que existe até hoje a necessidade dessas sociedades secretas? Bom, boas perguntas, né? Essas sociedades secretas e religiões estão sempre reforçando com os seus rituais alguns secretos e alguns públicos, né, os rituais, alguns secretos e alguns públicos, as suas mentiras e mistérios. Também não estou falando que está escrito aqui, certo? Pois bem, o primeiro a fazer isso foi Enoque, descendente de Caim, que é chamado no livro de Enoque o Mau ou Enoque o Perverso. Não o outro Enoque, não do livro de Enoque. Tem dois Enoques na Bíblia. Pois bem, então Enoque o Mau, que introduziu rituais, alegorias secretas e misticismos em uma pura, entre aspas, maçonaria pré-diluviana. Pois bem, Enoque o Mau perverteu o acesso do conhecimento das 7 ciências, estabelecendo uma elite seleta para preservar este conhecimento. Ele foi recordado na história como Uana, um grande mesopotâmio que viajou com os Néfilins, ou Anunnakis, e ele foi um dos 7 sábios sombrios, né, entre parênteses aí, cobras. 7 sábios cobras, que serão abordados mais para frente no livro. Mas eram conhecidos como sendo os deuses, entre aspas, certo? Deuses construtores, ok? Que ajudaram a transferir o conhecimento pré-diluviano para a época pós-diluviana. Pois bem, ambos, Nimrod e seu povo, né, os descendentes de Cã, e Jafé, Nimrod, né, e Jafé e os seus descendentes, foram responsáveis por corromperem completamente essas ciências. Esses dois ramos de Noé se rebelaram contra Iá, preencheram a terra com esse sistema de rituais secretos conhecido como, abre aspas, os mistérios. Tá aqui. Que segundo as lendas, esse misticismo foi propagado depois de Babel pelos caldeus, Magi, né, o nome dos caldeus aqui, Magi, e babilônicos que exportaram para o Egito e para o resto do mundo depois. Pois bem, Nimrod descendeu de Cush, filho de Cã. Também descendeu junto com Cush, né, e Nimrod ali no caso, junto com Mitzraim, Put e Canaã. Cush não foi só pai de Nimrod, mas dos acadianos, dos assírios, dos babilônicos e outros. Mitzraim foi pai do Egito. Put foi pai dos algerianos, líbios e outras nações norte-africanas. E Canaã deu origem à cidade de Tiro, aos hititas, amorreus, jebuseus, sidônios, rivitas e outros povos da região da Palestina.
Todos os descendentes de Cã foram praticantes ardentes dessas religiões de mistérios antes da chegada do Islã, que depois tomou conta da região. Não é coincidência que os descendentes de Cã se tornaram inimigos de Israel, né? Grandes inimigos de Israel. Jafé deu origem às sociedades mediterrâneas e do norte da antiguidade, incluindo as terras da Europa, dominadas pela cultura céltica, os gregos e os romanos. Especialmente, os romanos eram conhecidos como Quitim, que era filho de Javã, que era filho de Jafete. Ou seja, os romanos eram os filhos de Javã, que primeiro migraram para Cipros. Eles eram conhecidos como pessoas marítimas. Magog, que também era descendente de Jafé, foi o pai dos celtas, gauleses, troianos, galatianos, sarmatianos e dos citas. E Gomer, o outro descendente de Jafé, foi pai dos askenazes, os que hoje vivem nas tendas de Sem. A gente tem uma série sobre isso aqui no canal, certo? Todos eles praticavam toda a forma dessas religiões místicas baseadas no modelo da sociedade da serpente pré-diluviana, segundo tudo que eu estou falando aqui está no livro, certo? Pois bem. Mistério é a chave dessas religiões. A adoração secreta é chamada então de misticismo, ou seja, dos mistérios, misticismo. Bom, os segredos dessas religiões estão inseridos em rituais secretos e cerimônias para guardar esses segredos da inspeção comum, das pessoas comuns. Ou seja, os segredos só poderão ser conhecidos pelos iniciados. E assim, a elite pode então adorar em segredo, separada dos iniciados de baixo nível. Ou seja, o coração dessas religiões só é passado para a elite, deixando os iniciados de baixo grau e as massas de fora. Alan Alford escreveu que os verdadeiros segredos dessas sociedades nunca foram totalmente divulgados, e ele comenta que isso pode ser aplicado à maçonaria e ao misticismo moderno. Aí tem algumas fotos aí do pessoal se reunindo, né? Não sei se isso aqui é real ou não, você pega na internet, mas eu estou colocando algumas fotos só para dar uma ilustrada aqui, porque o livro não tem figura nenhuma, basicamente. E essa é a maneira que as sociedades secretas e os grupos elitistas operam. Mas por que eles agem assim? Boa pergunta. Onde está a pergunta? Não sou eu que estou perguntando. Vamos lá, no livro. Bom, agora vamos aprender, ele diz, a segunda pedra fundamental da lei rebelde dos Néfilins. Eles consideram eles mesmos como seres superiores à média dos seres humanos, ou seja, entre aspas, deuses, entre aspas, ok? A primeira pedra fundamental, a gente já falou, está na página 7 do livro. Eu inclusive recebi um e-mail de uma pessoa falando o seguinte: ah não, a monogamia não é uma das pedras fundamentais dos Néfilins. Está na página 22, a pessoa disse. Aqui na página 7 diz com todas as letras, não tem como errar. Diz, uma das pedras fundamentais, a primeira é a monogamia. Pedra fundamental número 2 é a questão, vamos ver aqui, onde estava? De que os Néfilins, ou esses seres, eles são deuses entre aspas, são superiores aos seres humanos. Ponto. Bom, eu estou comentando o que está no livro. Estou dizendo que eu concordo ou não? Não. Estou dizendo o que está no livro exatamente, estou passando o que está aqui. Pois bem, a gente sabe que assim, tudo que vem dessas sociedades de segredos é para enfraquecer o ser humano. Enfraquecer o ser humano é diminuir ele em número, é diminuir ele em força, é diminuir ele em posição hierárquica, é diminuir ele em tudo, certo? Roubar a posição dos patriarcas, etc, tal, tudo isso aí. Então, vamos continuar aqui, me parece que faz sentido. Essa segunda parte aqui, dizendo então que eles se acham superiores. Eles estão ensinando a gente. Vamos ver. Bom, somente para ser claro, o panteísmo enoquiano, no qual a maçonaria é ancorada, nega a personalidade do Criador Yahweh Tsevaot, enquanto adora deuses de diferentes credos. A gente vai ver que eles entendem isso de outra forma. Eles entendem... Bom, vamos continuar aqui, ó. O panteísmo, ele despersonaliza o Criador, certo? Como uma força universal para uma energia impessoal. Ou seja, é uma energia... o Criador seria uma energia, ele não teria uma vontade específica. Tá? É uma energia que poderia ser usada, segundo eles. Então assim, essa energia, eles acreditam que é responsável pela criação e eles alegorizam como Deus, ou Buda, ou a força, ou outras coisas, como a força da natureza, a vontade da natureza, etc. É uma força que está por aí,
que você pode usar para o bem e para o mal, é isso que eles entendem. Mas a gente sabe pela Bíblia que o Criador ele tem leis específicas, ele fala com um povo específico, ele se pronuncia, ele define decretos, tudo. Então, ou seja, não é uma força por aí, certo? Pois bem, então o que o pessoal faz basicamente é entender que o Criador é simplesmente uma força despersonalizada, certo? Que está por aí, uma energia, certo? Que está por aí, que criou o mundo, etc. tal, e que existem entidades que são deuses, com D pequeno, certo? E essas entidades são aí anjos, demônios, ou o que for. Pois bem, a gente vai ver aqui, tem muita informação interessante nesse livro. Mas não está incorreto, obviamente, certo? Essas entidades aí são só criações, e o Criador, ele é único e soberano. Ponto. Vamos lá. Então, olha só, um dos itens que eles chamam o Criador é de a força, né? E aí você tem aí muitos filmes, né? Isso aqui o pessoal perguntando o que é a força? A força, né? É uma coisa despersonalizada que você pode usar, etc. tal. Não é assim que funciona, certo? Mas isso aqui é uma religião antiga. Isso aqui vem já de misticismo antigo, de coisas ocultas antigas. Isso aqui tudo é mal. Não tem nada que você assista na televisão que seja bom. Nada. Zero. Pode pôr um zero. Você ligou a televisão na sua casa, você colocou o seu maior inimigo para ensinar seus filhos, ou seu marido ou sua esposa, para ensinar sua família. Você colocou o maior inimigo contando historinha dentro da sua casa. Você ligou a televisão, pum, você fez isso. Só isso, mais nada além disso. Ok? Você abriu a porta da casa para a informação que mais vai danificar o cérebro da sua família, certo? Que você ama. As pessoas, elas se sentem mais ou menos assim, mas como é que eu posso falar para as pessoas não verem tal coisa ou isso e aquilo? Simplesmente não tenha. Eu tenho essa televisão aqui só para mim fazer apresentação aqui para vocês, ó, tá ligado um cabo aqui no computador, mais nada. Certo? Não tem porquê. Tem livros. Você vai lá e compra um bom livro, lê um bom livro. Você não precisa ligar essa maldita televisão. Agora, a verdade é, as pessoas elas se sentem cômodas assistindo televisão. Certo? Tô cansado, senta lá e assisto televisão. Mas a verdade é o seguinte, no dia que você senta na sua casa e começa a ler um livro, você está ensinando visualmente seus filhos a lerem. E eles vão pegar e vão sentar do seu lado com o tempo e vão começar a ler livro. Até as suas crianças que não sabem ler ainda vão sentar com o livro e vão começar a folhear o livro. É normal, certo? Então, para você quebrar uma cultura que só está te prejudicando, você vai ter que começar quebrando ela dentro de você para depois transportar isso através da educação, né, através do ensino por observação para sua família. Não tem como você fazer de outra forma, certo? Tipo assim, vocês não podem assistir, eu vou continuar assistindo aqui a televisão. Não vai funcionar assim, certo? Quem estiver na sua casa, com seus filhos, lembre-se que você é o educador que está mostrando quem que você deve ouvir. Se você ligou a televisão, você está falando para as crianças. E o que está na televisão é verdade, ok? Então vamos lá, continuando aqui. O panteísmo, de acordo com o dicionário Webster, vem da palavra raiz pantheon, que significa a composição de duas palavras, né? Pan, que o pessoal diz que significa tudo. A gente sabe que Pan é o nome de um demônio, mas o pessoal diz que a tradução de Pan é tudo. E Theos, que é deuses. Então, ou seja, panteísmo não está relacionado, por exemplo, a todos os deuses e não é compatível com religiões monoteístas, certo? Como, por exemplo, quem segue a Bíblia acredita que existe só um Criador, certo? Só um Criador de tudo, um Elohim. Pois bem, então você vê aqui o Panteão, né, no Capitólio, e aqui tem pintado aqui alguns presidentes, algumas coisas, entidades, etc. Para eles serem adorados, né? E o negócio disso aqui se chama Panteão. Né? Panteão vem do panteísmo também. Pois bem. No Alcorão, ele fala muito nesse livro aqui, ele usa a Bíblia para comentar algumas coisas e ele usa o Alcorão também. Então vamos colocar aqui o que está escrito no Alcorão especificamente, achei interessante. No Alcorão fala de uma rebelião ocorrida daqueles que se alegaram serem iguais ao Criador em suas novas religiões, ignorando que algumas gerações antes deles tudo foi destruído pelo dilúvio exatamente por causa de ídolos e adoração de falsos deuses. Aí uma nota do Alcorão, que ele vai colocar lá, eu entendi que é o que está no Alcorão, então eu coloquei entre aspas aqui. Um dia ele, ou seja, o Criador, os ajuntará todos e perguntará aos anjos:
Era vocês que essas pessoas estavam adorando? E eles responderão. Quem responderá? Os anjos. Eles estavam adorando os gênios. Os gênios. A gente já vai ver o que é um gênio, certo? Gênio. Gênio é uma palavra extremamente maligna, relacionada a seres extremamente malignos. Ou seja, ó, os anjos falando, eles estavam adorando os gênios. É gozado que o pessoal faz associação dessa palavra maldita com coisas que em tese as pessoas entendem como boas. Por exemplo, o cara é inteligente, ele é um gênio. Não, ele não é um gênio. Não ofenda a pessoa chamando ela de gênio. Gênio é uma palavra maldita. Não chama uma pessoa inteligente de gênio, não faz sentido, percebe? Então assim, ó, eles estavam adorando os gênios. A gente já vai ver os gênios aí. O Alcorão, assim como a Bíblia, é bem claro para que não estabelecer nenhum ser igual ao Criador, não importa quão poderoso ele seja. Ponto. Abre aspas, palavras do Alcorão, pelo que eu entendi. Somente aqueles que irão queimar no lago de fogo, estão incluindo entre eles, ó, anjos caídos, gênios, demônios e aqueles que seguem eles, que clamam que o Criador tem parentesco com eles, ou seja, que o Criador é parecido com essas entidades aqui. Gênios são seres feitos de fogo sem fumaça, ou seja, energia, certo? Antes de Adão, são seres feitos antes do Adão, feitos de energia, ou seja, fogo sem fumaça. Esses são os seres que o paganismo colocou como sendo iguais ao Criador, Yahweh, mesmo ele tendo os criado. Eu substituí o termo que eles usam aqui pelo nome correto, que então é Yahweh, certo? Os gênios são seres não visíveis e maus enviados para cada profeta pelo Criador para mantê-los temerosos e humildes. Ou seja, são seres terríveis que o profeta quando olha fala, pô, fica na dele, não se ergue de falar que é melhor que ninguém, certo? Segundo o Corão, diz que o objetivo deles também é seduzir o maior número de humanos possível. Pois bem, e aqui vou colocar algumas imagens de gênios, tá? Vamos ver o que é gênio, vamos quebrar um pouco o paradigma. Olha só, que tá aqui um demônio, certo? Com um crânio aqui de um ser humano, um crânio de bode, etc. E tá aqui o gênio, certo? Com chifres, inclusive. Esse é um gênio, ok? Mas vamos ver aqui algumas imagens antigas. Este aqui, ó, segundo imagens antigas, é o tal do gênio, um demônio. Este aqui, ó, de novo, o cara abre aqui, sai uma fumaça com um gênio. E ele tá aqui com esses chifres horrorosos e esse olho horroroso aqui. Esse aqui é um gênio, ok? Pois bem. Ó, o gênio aqui como uma energia, um fogo. E aqui também, né, no caso aqui, coisas mais recentes, como uma energia, um fogo saindo. E sempre com chifres, certo? Aqui também coisas mais recentes de filmes, etc. Tal. Isso aqui é o que seria um gênio, certo? Mais perto realmente do que a gente poderia entender. Então aqui está um gênio. Esse aqui está bem interessante, ó. O cara esfregou uma lâmpada, sai uma fumaça, aqui com um gênio, certo? Com chifres, e ele está segurando com a mão a cabeça do cara para espremer, destruir o ser humano, ok? Essa aqui é uma boa imagem. Essa aqui é uma boa imagem do que é um gênio. Gênio não é uma pessoa inteligente nem nada disso. Gênio é isto aqui, é uma entidade maligna, ok? Pois bem. E aí é lógico, você pega todas essas imagens aqui de gênio, e aí a Disney fala, pô, todas as sociedades antigas colocam o gênio dessa forma aqui, ó, horrorosa, e é lógico, a gente vai pegar o gênio e vai colocar assim, ó, ele é bonzinho, você ligou a televisão da sua casa, colocou um filminho legal, pronto, você está destruindo a mente da sua família, tenha consciência disso. Então tá aqui o gênio, ó, bonzinho, pô, ajudando o Aladim. Claro, ó, azulzinho, bonitinho, etc. Tal. Outro aqui, ó, filme da Disney. Não o suficiente fazer um desenho, fizeram um filme, colocaram lá o Will Smith lá que todo mundo gosta para ser o gênio. Claro, é lógico, o gênio é coisa boa. Aqui uma lâmpada mágica, faz todos os seus desejos, os gênios. Vai vendo. Aqui é o outro filme, que pelo que eu entendi, ó, A Rebelião dos Gênios. Eu não assisti esse filme, simplesmente encontrei e coloquei aqui, mas o que a gente está vendo é as pessoas adorando sempre o mesmo paganismo, a mesma coisa. Vocês já viram lá, filme Crepúsculo, ou do negócio dos vampiros, etc. Tal. Gêniozinho para criança. Desde a infância você faz uma associação de uma coisa maligna, um demônio, com uma coisa boazinha. Você tá de brincadeira, os caras são os gênios. São gênios mesmo, porque eles são maus. São maus para fazer esse tipo de coisa aqui, certo? Ou seja, puxa vida, né?
Mas assim, você colocou dentro da sua casa, ligou a televisão, tenha consciência, você está fazendo a pior lavagem cerebral possível. Lembre-se, lavagem no sentido de lavagem de colocar para porco. Sabe a lavagem? Você joga aqueles restos de comida para o porco, aquilo é lavagem, né? Então, ou seja, você está destruindo simplesmente a mente da sua família. Ponto. Ligou a televisão, tum! Você está pagando energia, você comprou televisão, você está lá adorando coisas antigas que você não tem a menor ideia do que é. E tudo isso aí tem origem lá muito antes do dilúvio, basicamente. Ok? Vamos lá. Próximo episódio. O misticismo enoquiano parte 2. A gente vai continuar, tá? Não quero deixar os vídeos muito longos, então a gente continua a partir daqui. Mas assim, tem muita coisa que quando você vê aqui, você vai na origem das palavras, tipo assim, você fica assustado de como a humanidade usou as palavras erradas durante tanto tempo. E isso tem uma origem, né? E você pode voltar lá assim, ó, você ligou a televisão, beleza, lá tá os gênios, né? E você, ó, vem aqui, ó, o que é isso aqui, ó? O que é isso? Que é isso aqui? De novo, é o mesmo tipo de adoração. Isso aqui é extremamente negativo. Você ligou a televisão, você está assistindo um filminho lá para relaxar, acha muito legal com a sua família e você está doutrinando eles da pior forma possível, da forma mais horrorosa, da forma mais nojenta e da forma mais desviada do que o Criador pede pra gente. Ok? Bom, pessoal, por hoje é isso. Muito obrigado a todos aí pela paciência. Antes de finalizar, deixa eu vir aqui pro finalzinho. Eu sempre deixo aqui, ó, lembre-se, link abaixo, tem acho que 50% de desconto, curso Arte da Imperfeição, certo? A gente não pode ser perfeccionista com as coisas, a gente tem que ser assim, ter um pouco de paciência para desenvolver coisas de forma imperfeita. Esse curso é sobre isso, é bom para o desenvolvimento pessoal e profissional, né? E quem tiver interesse em muito mais informação, com muito mais curso, etc. tal, todo mês eu faço um curso novo, então eu coloquei a área de membros. Quem está na área de membros lá acaba pagando menos pelo curso porque está acompanhando todos os cursos, né? Então tem gente que no início, quando eu comecei a fazer os cursos, comprava vários cursos, etc. tal, e ficava muito pesado. Então eu coloquei aqui uma área de membros, custa $7 por mês, e fica mais fácil para as pessoas irem acompanhando o curso. Quem entrar lá na área de membros no primeiro mês, já pode acessar qualquer um dos cursos, todos se quiser. Só que é difícil aprender tudo assim de sopetão, só assistindo o vídeo. Você tem que parar, pensar. Se você for pegar um curso desse aqui, ó, de sourdough, você vai ter que colocar a mão na massa, pegar a farinha, fazer lá o fermento, vai demorar um tempo fazer o fermento natural. O kefir vai demorar um tempo, tudo demora um tempo para você ir se desenvolvendo, certo? A ideia aqui é fazer uma quantidade grande de cursos, tudo baseado ou no meu conhecimento pessoal, assim, de muitos anos, por exemplo, na parte de negócios, certo? Como aqui, ó, arte dos preços, liderança, brainstorming para negócios, arte da imperfeição, ou, por exemplo, venda de serviços de alto valor, networking, uma base de apoio para o sucesso. Tudo isso aí da minha experiência pessoal, e tem também itens, por exemplo, kefir, chucrute, bitkivás, kombucha, tudo isso é baseado em livros. Ou seja, não é que nem no YouTube que o pessoal vai lá, é o telefone sem fio, né? O cara assiste um vídeo e pensa, agora eu sei fazer. Aí vai lá e ensina com outro vídeo diferente, com outro vídeo. E cada vez fica mais errado conforme os caras vão passando. Não, eu pego a fonte original e a gente está fazendo os livros sempre com a fonte original. Ou seja, não é simplesmente o que sai da minha cabeça, a gente vai na fonte, ok? Bom, pessoal, por hoje é isso. Muito obrigado a todos pela paciência. Até mais.